1 Coríntios, capítulo 15. Vou ler do versículo 1 ao 28 hoje, tá? Vamos ler juntos, né? Do 1 ao 28. Mas eu vou pregar do versículo 20 ao 28, porque no outro domingo eu preguei até o versículo 19, ok? Vamos lá, todo mundo aí? Vou ler o primeiro versículo, vocês leem o próximo, até a gente chegar no 28. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual receberam e no qual estão firmados. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês têm criado em vão. Pois o que primeiro transmiti a vocês foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Em seguida apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Finalmente, como a um que nasceu fora de tempo, apareceu também a mim. Pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos. E é nisto que vocês creram. Ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e ainda estão nos seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo pereceram. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos voltarão a viver. Mas cada um por sua vez, Cristo as primícias, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído foi a morte. Porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que todas as coisas lhe foram sujeitas, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que submeteu a Cristo todas as coisas. Quando, porém, tudo estiver sujeito a ele, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos.
Amém. Glórias ao nome de Jesus. Vamos ler somente até aí. E aí eu peço que volte ao versículo 20, que vai ser o versículo que eu vou estar pregando hoje, do 20 ao 28. Pouco coisa, mas a gente precisa lembrar de algumas coisas que eu já falei antes. E hoje também, como é domingo de ceia, não dá pra gente fazer como fizemos na outra pregação, né? Eu preguei mais de 1 hora. Eu acho que foi, nem lembro se foi. Então, como eu já falei anteriormente, Paulo está aqui respondendo a questões, né, que lhe foram perguntadas ou que lhe foram informadas sobre as divisões que estavam acontecendo na igreja de Corinto. A gente já falou sobre dons, sobre a organização do culto, sobre várias coisas, né, que estavam trazendo divisão, né? E aí, outro assunto que está trazendo divisão na igreja de Corinto, que a gente vai entender, é que pessoas estão pregando contra a ressurreição e pessoas estão acreditando que não existe a ressurreição, né? E aí Paulo começa a esclarecer isso, a responder isso. Inclusive, no versículo 12, coloca no versículo 12 aí, olha o que Paulo fala no versículo 12, só para lembrar. Ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos? Então, tinha gente no meio da igreja dizendo que não existia ressurreição dos mortos. Eram líderes? Não sei. Poderia ser fariseus convertidos, poderiam ser outras pessoas, poderiam ser, né? Estavam dizendo que não existia ressurreição dos mortos. E aí a gente vê Paulo através de vários argumentos mostrando que Cristo ressuscitou e que existia a ressurreição, né, dos mortos. Ele fala que no versículo 5 a gente viu que Cristo apareceu a Pedro, né? E a todos os apóstolos. Ele vai dizer aí sobre o argumento histórico, o argumento de que pessoas viram. Ó, Pedro viu. Os apóstolos viram Cristo ressurreto, né? No versículo 6 ele vai dizer, ó, mais de 500 pessoas de uma só vez e a maioria ainda está viva. Pode provar para vocês que Cristo ressuscitou. No versículo 7 vai dizer que Tiago também viu a Cristo. E versículos 8 e 9 ele vai dizer, e apareceu a mim também, né? Apóstolo fora de tempo, ele falou que nem sou digno de ser considerado um apóstolo, sou o menor dos apóstolos. E aí ele vai trazendo os argumentos para poder falar, ó, Cristo ressuscitou, sim, temos argumentos, temos fatos históricos, temos pessoas, temos testemunhas para poder provar que ele ressuscitou, sim. Né? E aí, ao longo do texto que a gente já leu, né, que eu já preguei aqui, ele vai falar, e se Cristo não ressuscitou, o evangelho, ou a palavra, ou o que temos pregado hoje é uma tremenda mentira que vem se propagando de anos e anos. Tudo que vocês entendem como, né, conheciam como escritura, como os profetas, como lei, é mentira. Se Cristo não ressuscitou, isso, né, é uma tremenda mentira. Então, Paulo vem com esse argumento, mostrando que sim, Cristo ressuscitou. Né? E se ele não ressuscitou, não faz nenhum sentido. Ele falou, eu estou pregando para vocês essa palavra. Você está crendo nessa promessa, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum vocês crerem que os seus mortos, né, aqueles que dormem, quando a gente lê um texto aqui, os seus entes queridos que morreram, vocês vão encontrar na eternidade. Não faz, né, todos pereceram. Os pecados de vocês não foram perdoados. Se Cristo não ressuscitou, é mentira o evangelho. É mentira. Né? Então Paulo vem com esse argumento aqui, falando com os coríntios para trazer a memória de que, sim, o evangelho que ele pregou é verdadeiro. O evangelho que ele pregou a eles, a igreja, é verdadeiro, sim. Né? É interessante que a palavra do Senhor, quando a gente vai lendo aqui, a gente olhando assim, quando a gente está lendo o Novo Testamento, existem coisas novas, existem coisas que vamos dizer assim, vai relembrar do que já foi dito pelos profetas, né? Vai nos lembrando, trazendo à memória. É interessante que quando a gente lê em Atos dos Apóstolos, Pedro falando, a gente lê Estevão falando, ele reinterpreta o Antigo Testamento, ele traz o Antigo Testamento,
né, reinterpretando e sendo colocadas essas palavras no Novo Testamento. Ou seja, vai trazendo a memória. É interessante que a própria palavra do Senhor nos diz que, em Lamentações de Jeremias, eu quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que me traz esperança. E a gente precisa o tempo todo estar trazendo à memória a palavra do Senhor que nos traz esperança. Paulo está aqui falando para aqueles irmãos da igreja de Corinto, relembrando a eles o que foi ensinado, o que já tinha sido dito pelos profetas, para ele lembrar. E caramba, é verdade mesmo. Cristo não aconteceu por acaso. Cristo não veio por acaso, não nasceu por acaso, não viveu por acaso, não morreu por acaso, não ressuscitou por acaso. Tudo já tinha sido prometido nas Escrituras. Tudo o que aconteceu com Cristo já tinha sido prometido nas Escrituras. Tudo, tudo, tudo. Então a gente também precisa trazer à memória a palavra do Senhor, que é o que nos traz a esperança. É muito fácil, ou às vezes é muito rápido, a gente acabar esquecendo das coisas que Deus tem falado conosco através da sua palavra. Eu estou falando daquilo que Deus fala através da sua palavra. Estou falando do que as pessoas dizem que Deus fala. Estou falando do que a própria palavra do próprio Deus diz, ou seja, Ele falando conosco. É fácil esquecermos, mediante os banquetes que são oferecidos aí pelo mundo, pelas coisas que vivemos. É fácil esquecermos quando a gente estava imerso na palavra de Deus, ouvindo, obedecendo, aprendendo, né, vivendo para Deus. De repente a gente se afasta um pouco e é fácil a gente começar a ouvir as outras coisas e esquecer da palavra. E aí o que é o meu papel como pregador, como pastor de outros? Trazer a memória, assim como Deus ensinou mediante a palavra dele. A gente precisa estar trazendo a memória. E a gente mesmo, quando tem consciência disso, quando a gente pensa, caramba, eu estou esquecendo, o que eu tenho que fazer já que eu estou esquecendo? Preciso voltar a ler as Escrituras. Porque não é só através da pregação da palavra aqui que vocês vão crer, é também, mas é através daquilo que vocês leem, daquilo que vocês, né, estão aprendendo, meditando em casa, para que vocês possam trazer todos os dias à memória aquilo que traz esperança. Cristo morreu, Cristo ressuscitou e promete que vai ressuscitar, que vai nos ressuscitar no último dia com Ele. E essa é a nossa esperança. Precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar disso. Precisamos ser lavados pela palavra todos os dias. É como Paulo tivesse aqui agora lavando a igreja de Corinto com a palavra, refrescando a memória deles, trazendo a memória a eles aquilo que traz esperança para eles, que é a ressurreição de Cristo, é a ressurreição no último dia. É isso que Paulo começa a trazer aqui. E a gente precisa fazer isso também. Né? A palavra que eu sempre lembro, o exemplo que eu sempre lembro para trazer, eu já trouxe várias vezes aqui, eu sempre falo, é o lava-pés ali, quando Jesus lava os pés dos discípulos. A gente sabe que a água representa a palavra. Jesus está lá para lavar os pés dos discípulos e vai lavar os pés dos discípulos. E Pedro, de repente, diz que não, Senhor, de maneira nenhuma, o Senhor não vai lavar meus pés. O Senhor é o Senhor de toda a terra. Como é que você vai se colocar na posição do pior servo da casa para poder lavar os pés? Não, meu pé não. E Jesus fala, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala, né, Jesus, então dá um banho no corpo todo, não é só os pés, não. Não é isso? E aí Jesus fala, não, vocês já estão limpos pela palavra que eu já vos falei. Mas eu preciso lavar os pés de vocês. E é interessante que eu sempre lembro disso. Pés significa lugares por onde a gente passa. Por onde você passa, você está, vamos dizer, você está carregando uma sujeira nos seus pés. Só que aí a gente entendendo, contextualizando, trazendo para a gente, isso significa as coisas que você ouve por onde você passa. Por onde você passa, você ouve coisas. Você vê coisas. E como limpar a tua mente mediante isso? Mediante o lavar da palavra. E se não houvesse lavar da palavra constante, essas sujeiras, essas coisas que a gente vê por aí, que a gente ouve por aí, vão ficando na nossa mente. E se não ser constantemente lavado, a gente vai começar a absorver essas coisas e vamos esquecer a palavra do Senhor. E aí a gente esquece aquilo que nos traz a esperança para uma vida eterna e só coloca a nossa esperança nas coisas dessa terra. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Quantas vezes você já parou pensando nisso? Caramba, olha como é que eu comecei a esquecer aquilo que Deus falou para mim. Eu preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o que me traz esperança é a promessa que o próprio Deus fez para mim, para você. A palavra dele é que nos traz esperança.
Não é palavra motivacional. Palavra motivacional vai trazer motivação para aquele momento ali, para aquilo. Mas a palavra de Deus aqui te motiva a viver a eternidade. Não é o momento, não é o tempo presente só, é a eternidade. Você vive o tempo presente, mas olhando para a eternidade. Você caminha nessa terra sabendo que você é peregrino nessa terra. Que a sua pátria final não é aqui, mas é a vida eterna. Então nós precisamos o tempo todo estar trazendo à memória aquilo que nos traz esperança. E que nos traz a esperança é a própria palavra de Deus para nós. Que coisa linda isso, que maravilha saber que esse Deus tão grandioso, tão poderoso, ele deixou a palavra dele para que pudéssemos voltar a ler, voltar a meditar e para que a gente pudesse voltar ao caminho. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Então Paulo aqui está lembrando aos coríntios a palavra pelo qual eles foram ensinadas. Agora está tendo um problema teológico, um problema de ensinamento. Não acreditar na ressurreição de Jesus Cristo. E não acreditar na ressurreição de Jesus Cristo é não ter esperança na vida eterna deles próprios. Ou seja, não iam ressuscitar também. Era tudo mentira aquilo que tinha sido ensinado. Vamos lá, versículo 20. Versículo 20. Contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Sim, Cristo ressuscitou. É verdade. Não é como aquele memezinho antigamente, é verdade esse bilhete, não. É verdade mesmo. É verdade. Sim, Cristo ressuscitou. É verdade o que as Escrituras diz. É verdade que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. É verdade. Cristo ressuscita primeiro, como as primícias dos que dormem. Ou seja, como o primeiro que ressuscita dos mortos para morrer novamente? Não, para nunca mais morrer. Se você pensar bem, existiram pessoas que ressuscitaram na Bíblia, mas elas voltaram a morrer. A ressurreição que está sendo falada aqui é sobre essa ressurreição em Cristo Jesus, a qual vão ressuscitar e nunca mais vão voltar a morrer. E aí o que é primícias mesmo? Olha aí, hein? Olha aí, Leandro, olha aí. Fala sobre primícias agora. Agora é a minha hora. Agora é a minha hora. Então o que? Faça isso. O que tem para fazer, faça logo. Foi isso que Jesus falou com Judas, né? Faça logo. Meu Deus. Vamos lá, então, primícia é o quê? Entregar os primeiros frutos da colheita, para que todo o resto da colheita, ou para que toda a colheita seja o quê? Abençoada. Primeiros frutos. Você plantou lá, fala aí o nome de uma fruteira qualquer aí. Fala aí. Temoia. Temoia que Dona Vera trouxe agora. É que Dona Vera trouxe, eu comi essa semana. Parece uma pinha, parece uma graviola, parece uma fruta do conde, mas o nome é temoia. Aí você plantou uma temoia. Temoia. Aí nasceu ali a primeira temoia. Aí é como se pegasse aquela ali, que é a primeira, primícias, ou as primeiras ali que nasceu, sei lá, entregasse para Deus, para que Deus abençoasse toda a colheita. Então, só que a questão aqui da colheita é diferente aqui. É que Cristo é as primícias. Ele é o primeiro daqueles, vamos dizer, que foi plantado na terra, a primeira semente foi plantado, só que ele é o primeiro fruto a ser colhido, para que todos, olhem para mim, para que todos os outros frutos sejam colhidos e sejam abençoados também. Cristo foi o primeiro que ressuscitou, para que todos sejam ressuscitados também. Cristo foi o primeiro, né? Eu sei que tem gente que vai ensinar sobre a questão de primícias hoje de forma totalmente errada, né? Mas até olhando para a Bíblia, o que fala sobre primícia é apontando para Cristo. É apontando para Cristo. Cristo é a primícia dos que dormem, ou seja, a primícia dos que morreram. E ressuscitou para que toda a colheita, para que todo fruto, eu e você, possa voltar para o Pai, possa ressuscitar também. Alguém ensinando além disso hoje, primícias hoje, alguma coisa além disso, está fora daquilo que a gente aprende no Evangelho. Cristo, de fato, é a primícia dos que dormem.
Ele primeiro ressuscita para que possamos ressuscitar após ele. Cristo é a primícia da colheita. Se não houver primícias, não haverá colheita abençoada. Se não houvesse primícia, mas houve primícias, existe a primícia que é Cristo. Então toda a colheita, eu e você como frutos, vai ser abençoada. Deus vai vir para colher eu e você como frutos, sim, para a glória do nome dele. Cristo virá, sim. Cristo é a primícia. E nós vamos após ele. Nós vamos depois dele. Ele vem, se entrega, morre, mas ressuscita, nos dando uma esperança de vida. E se a gente não acreditar na ressurreição, em outras palavras, Paulo está querendo dizer, essa esperança não existe. Tudo isso aí que foi falado não serve de nada. Você não tem esperança nenhuma. Nós vivemos em esperança de vida eterna, não vivemos? Porque Cristo morreu e ressuscitou para que pudéssemos ressuscitar com ele. Então, tudo isso seria mentira, tudo isso seria anulado. Versículo 22. Da mesma forma que em Adão, perdão, eu pulei, né? 21 e 22. Visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos voltarão a viver. Então a gente olhando, né, Paulo vai trazer aqui mais outra situação para poder mostrar, né, sobre o evangelho que foi pregado, sobre a ressurreição que foi pregada, sobre a esperança que foi pregada, para que trouxesse à memória aquilo que traria esperança a eles. O pecado de Adão trouxe condenação a todos os homens, não é isso? Mas o santo sacrifício de Cristo trouxe ressurreição a todos aqueles que creram no sacrifício dele. Aqueles que creem na vida, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo têm esperança de vida eterna, têm esperança de perdão eterno, de vida eterna através do próprio sacrifício de Jesus. Como veio o pecado por um homem, Adão, e a morte veio a existir através de Adão, agora, por um homem só, veio a remissão desse pecado, veio o perdão desse pecado. Esse homem é Cristo Jesus. Veio a vida eterna. Entrou a morte eterna através do pecado, através de Adão, do primeiro Adão. Agora, através do segundo Adão, que é Jesus, entra a purificação eterna, a santidade eterna, o perdão eterno, o pagamento do preço eterno, a vida eterna. Olha que maravilha, Paulo está lembrando aqui a igreja de Corinto pelo evangelho a qual ele pregou a eles, o evangelho pelo qual eles creram, e que eles deveriam continuar nesse evangelho, não sair dele, não abandonar ele, continuar na mesma esperança, a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Versículo 23. Mas cada um por sua vez. Cristo, né, ressuscita o primeiro, as primícias. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então, depois nós, depois aqueles que morreram. Depois, primeiro Cristo, depois nós. Paulo esclarece que existe uma ordem nessa ressurreição. Ela ainda não aconteceu, como talvez alguns falsos mestres estivessem afirmando lá também. Na verdade, Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Ele é as primícias. A colheita será feita na segunda vinda de Jesus. Nesse momento, os que são de Cristo serão ressuscitados dos mortos para nunca mais morrer. Assim, Cristo é as nossas primícias. Cristo quer que você ressuscite para nunca mais morrer, para viver com Ele eternamente. E não é só a ressurreição daqui. Às vezes as pessoas oram, e não está errado orar para pessoas sejam ressuscitadas ou para que sejam curadas. Só que às vezes elas esquecem, pode orar por isso, mas esquece de orar pela maior cura ou pela maior ressurreição, que é a cura espiritual que a gente precisa em Deus, em Cristo Jesus. As pessoas só estão se importando com as coisas
dessa terra, com as coisas dessa terra, com as bênçãos dessa terra. E a gente quer, de fato, que todos sejam curados, sim, de fato, a nossa oração, até enquanto as pessoas a gente estiverem vivas, a gente tem que orar para que todos sejam curados. Mas não esqueça de orar para a cura espiritual que todos precisam. Salvação, vida eterna. Isso é o que mais importa na minha e na sua vida. Que a doença pior do homem é o pecado, é o afastamento de Deus, é a separação de Deus. Não simplesmente as doenças do dia a dia. É ruim, é triste, ninguém quer que ninguém fique doente, mas essas doenças mesmo vieram, não foi antes do pecado, foi depois do pecado. Até mesmo as doenças que existem vieram por causa do pecado, e não ao contrário. Então a primeira coisa que precisa ser curada na minha e na sua vida é a doença do pecado, do afastamento de Deus. Quando aquele homem coxo é colocado ali naquela casa, né, pelos seus amigos ali, Jesus vai, a gente lê isso em Marcos também, eu acho, né? Sendo colocado ali naquela casa pelos seus amigos, abrem o teto e jogam aquele coxo ali. É interessante que todo mundo sabe, você está colocando um coxo diante de Jesus ali, o que as pessoas querem que faça aquele homem? Cura para ele andar. Mas Jesus não cura ele primeiro. Jesus fala, os seus pecados estão perdoados. Olha só, ele mostra o que é mais importante na minha e na sua vida. Pecados estão perdoados. A gente precisa de perdão de pecados para que a gente possa encontrar Deus. Jesus deixa bem claro o que é mais importante, não o que nós achamos que é mais importante, mas o que é de fato mais importante. Sem perdão, separados de Deus, vivendo nas trevas, mas com perdão agora, amigos, filhos de Deus, vivendo na luz, no reino do teu Filho amado, caminhando em direção à vida eterna. Agora temos até um caminho, nem caminho tínhamos. Andávamos na escuridão, agora temos uma luz que ilumina o nosso caminho, que é o próprio Jesus, aleluia. Temos uma direção, não tínhamos nem direção. Quando você não tem Jesus, você não tem direção. Você não tem caminho, você não tem luz, não tem porta, agora também tem porta para você entrar, a porta da salvação. Não tinha morada, e agora Jesus diz que tem um palácio celestial, há muitas moradas, e o Pai aguarda por mim e por você. Que maravilha, que esperança maravilhosa. Não acreditar na ressurreição e não acreditar em nada disso que eu acabei de falar para você, é deixar tudo isso para trás. Glórias ao nome de Jesus por isso. Porque ele ressuscitou. Nós temos esperança da vida eterna. Versículo 24 e 25. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. 25. Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Então o fim terá chegado na segunda vinda de Jesus. E o Cristo ressuscitado irá vencer todo o mal, inclusive a morte. No momento da ressurreição, Cristo começou a destruição de Satanás e todo o seu domínio. Na ressurreição dos mortos, todo o poder de Satanás será destruído, de fato, totalmente. Cristo deve reinar porque essa é a vontade de Deus. E o que ele disse não poderá ser mudado. Cristo irá reinar como um rei soberano, colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés. Agora eu te pergunto, Cristo não reina hoje? Cristo já reina hoje. Nós vivemos o tempo do já é, mas ainda não. Do ele reina, mas ele reinará. Você foi salvo? Sim, mas será salvo. Você já foi santificado? Mas será santificado. Nós já vivemos uma realidade em esperança. Nós já vivemos um tempo de aperfeiçoamento, ou um tempo de perfeição, ainda não sendo perfeito. Mas não pela minha e pela sua obra, mas pela obra perfeita de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós já vivemos esse tempo. Como a ressurreição de Cristo é um fato reconhecido, e como a promessa da ressurreição é um acontecimento futuro, a promessa do reinado supremo e final de Cristo pode ser considerado uma realidade que é aguardada por todos os crentes. É aguardada, sim. A segunda vinda de Cristo é uma coisa que
todos aguardam toda a história, inclusive até aqueles que não acreditam aguardam para poder dizer que não, na verdade não aconteceu, né? Ó, tá vendo aí, ó? Já passou tempo pra caramba, Jesus já prometeu aí, ó, não aconteceu nada. E nós aguardamos em esperança pela vida eterna, porque sabemos que é verdade, né? Sabemos que um dia, como dizem em Apocalipse, toda doença não existirá mais, toda a lágrima será enxugada dos olhos, como dizem em Apocalipse. Então nós aguardamos por essa promessa maravilhosa. Versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte é o inimigo de todo ser vivo. O destino comum de toda a humanidade. Todo mundo sabe que vai nascer, que vai morrer, né? Olhando para o destino comum. A morte é o último inimigo que será vencido. Cristo destruirá a morte. Na cruz e através da ressurreição, Cristo já venceu a morte. No entanto, as pessoas ainda morrem, não é isso? As pessoas ainda morrem? Morrem. Para que aqueles que creem em Cristo, a morte é, para aqueles que creem em Cristo, a morte é apenas a porta de entrada para a vida eterna. É Paulo falando, né? Viver é Cristo, mas o morrer é lucro. É claro que a gente não vai ficar feliz. Ah, morreu um crente, caramba, eu tô felizão. Morreu um crente ali, eu tô felizão. Ih, meu pai morreu, minha mãe morreu. Que maravilha! Que maravilha! A gente vai falar isso? Claro que não. Vamos também ser sinceros. Vamos colocar nossa mente no lugar. Não é assim. Mas olhando para a eternidade, a gente olha, caramba, mais um que Deus está levando para si. E a gente vai encontrar na eternidade. Ficam as lembranças, fica aquele sofrimento ali do momento, porque a gente não quer que abandonar aquele ente querido, ele não quer que ele vá, mas existe a promessa e existe a esperança dentro do nosso coração, implantada pelo próprio Deus, de que veremos na eternidade essas pessoas também, né? Versículo 27. Porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que todas as coisas lhe foram sujeitas, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que submeteu a Cristo todas as coisas. É interessante ver na palavra de Deus que Jesus vai dizer o seguinte: eu não vim para fazer o que eu quero, ou as minhas obras, ou a minha vontade. Eu vim fazer as obras daquele que me enviou, fazer a vontade daquele que me enviou. Isso é claro, né? A autoridade que está sobre Jesus foi Deus que colocou. Jesus está sob a autoridade de Deus. Então, como a gente já leu em versículo 24 e 25, quem está no supremo comando é Deus, né? E esse versículo se assemelha ao Salmo 8:6, que vai dizer todas as coisas sujeitas debaixo dos seus pés. Deus deu ao seu Filho a suprema autoridade sobre tudo e todos, exceto sobre si mesmo, né? Deus deu toda a autoridade a Jesus, exceto sobre o próprio Deus. Versículo 28. Quando, porém, tudo estiver sujeito a ele, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então, quando Jesus tiver destruído todos os poderes do mal, e quando Deus tiver colocado tudo debaixo de seus pés, então também o Filho se sujeitará a Deus. Ninguém pode tirar o lugar de Deus, nem mesmo o seu Filho. Assim deve acontecer para que Deus seja sempre supremo sobre todas as coisas e em todos os lugares. Isto é, para que Deus seja tudo em todos. Jesus veio cumprir a boa obra da salvação que o Pai lhe entregou. Eu li o versículo 28? Não, né? Li? Li. Então li. Acabei rápido, né?
Eu li só 27, né? Quando, porém, tudo estiver sujeito a ele, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Ah, tá. Eu achei que eu tinha lido, mas eu li só os esboços. Só. Então ninguém tira o lugar de Deus, nem mesmo o seu Filho. Assim deve acontecer para que Deus seja tudo glorificado acima de todos. Jesus veio para cumprir a boa obra da salvação, que o Pai lhe incumbiu. Jesus mesmo disse que não veio para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Glórias ao nome de Jesus por isso. Glórias ao nome de Jesus. Nós precisamos estar lembrando desse evangelho maravilhoso, dessa palavra maravilhosa que nos dá esperança. Nós precisamos todos os dias estar trazendo a memória e que nos traz esperança. Nós todos os dias precisamos estar permitindo o lavar da palavra. Todos os dias o lavar da palavra. Todos os dias o mergulhar da palavra. Todos os dias, para que a nossa mente possa estar sempre voltando para Deus e nunca ficar perdido. Nunca ficar perdido. Talvez eu e você, por vários momentos, se sentimos perdidos, mas porque esquecemos as promessas de Deus, esquecemos o que a palavra de Deus fala para nós, sobre nós, o que ela promete para nós. O salmista chega a dizer que quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar a tua palavra, porque se eu fizesse isso, não andaria eu tão confuso em todos os meus caminhos. Quem dera se os meus caminhos fossem dirigidos a observar, ou seja, não só ler, mas praticar o que a própria palavra de Deus diz. Não andaria eu tão confuso em todos os meus caminhos. E por várias vezes nós estamos confusos porque não estamos observando o que a palavra de Deus diz. E colocamos como prioridade aquilo que não é prioridade, aquilo que é periférico. Precisamos colocar o que é prioridade no centro. Deus é o centro da sua vida. Deus é o centro da sua vida. É Deus. Não estou falando da obra de Deus, estou falando de Deus. Existe Deus e existe a obra de Deus. Você colocar Deus no centro da sua vida é fazer o que a palavra dele diz para você fazer. Inclusive, adorar a ele, engrandecer a ele, agradecer a ele, orar a ele, meditar na palavra dele, por aquilo que ele já fez por mim e por você. Glórias ao nome de Jesus por isso.